Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, dando início à análise sobre os crimes contra o patrimônio, vamos falar do crime de furto. Crime importantíssimo, cai em prova, aliás, não cai não, despenca, isso não é clichê. Fatalmente, na sua prova, em que for cobrado direito penal e crimes contra o patrimônio, minimamente alguma alternativa de furto vai estar lá para você. E você precisa compreender as nuances desse crime para que quando cair em sua prova você não errar. Belezinha? Já sabe, se ficar com dúvida, vai lá no meu Instagram, Levi Moscovitz, e conversa comigo, manda sua questão, manda sua sugestão, manda sua crítica. A gente está aqui para acompanhar você até o momento do seu sucesso. Belezinha? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa aí seu caderno, separa sua água, separa sua caneta e vambora trabalhar. Vamos falar do crime de furto. Vamos nessa, galera? Bom, pessoal, o crime de furto disposto lá no artigo 155 do Código Penal, ele é trazido numa simples estrofe, mas que as pessoas acabam muitas vezes desconhecendo as camadas que aqui existem. A realidade é essa. Essa simples frasezinha que você está vendo aqui na sua tela é uma frase que comporta diversos desdobramentos e a minha missão aqui agora é desmistificar tudo para você. Acredite que por mais que você tenha estudado o crime de furto, você vai sair daqui dessa aula sabendo de algo que você não sabia antes de assistir. Vamos lá, galera. Então, o artigo 155 diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos nessa? Vamos analisar? Bom, galera, reclusão você já sabe que é uma modalidade de pena privativa de liberdade que admite, regime fechado inicial de cumprimento de pena, né? A pena de reclusão de 1 a 4 anos, portanto, não se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo, portanto, não se submete ao juizado especial criminal, como você já sabe que a gente conversa sempre aqui. Vamos lá, galera, vamos trabalhar, como a gente já sabe, fazendo aquela classificação, porque essa classificação aqui, pessoal, pode e é comum ser cobrada em prova. Vamos analisar? Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar um crime de furto? Qualquer pessoa, pessoal. Qualquer pessoa pode praticar um crime de furto. Isso não é nenhuma novidade que qualquer pessoa tenha a condição de subtrair para si ou para um terceiro uma coisa que não lhe pertence. Sujeito passivo. Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. E aqui eu já quero trazer o primeiro adendo para você. Lembre-se que é possível figurar como vítima, ou seja, sujeito passivo do crime de furto, não apenas o proprietário da coisa, mas também o legítimo possuidor, o seu legítimo possuidor. Ou seja, aquela pessoa que, embora não seja proprietária, está em gozo daquilo que está em suas mãos. Observe você que precisamos desmistificar a ideia de que tão somente proprietário pode ser vítima do crime de furto, quando na realidade o legítimo possuidor também tem a condição de ser vítima deste delito. Belezinha, galera? Tranquilinho? Manha de prova. Levi, e o detentor? Lembre-se que falamos em proprietário, possuidor e detentor. O detentor pode ser vítima do crime de furto? A doutrina majoritária entende que não, exatamente por não ter nenhuma relação com a propriedade da coisa. Combinado, pessoal? Então já tem duas informações aqui para você referentes ao sujeito passivo. Outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, pessoal, é que quando falamos do objeto jurídico, lembre-se, estamos falando sempre do bem jurídico atingido pela conduta. Levi, qual é o bem jurídico atingido pelo crime de furto? Sem dúvidas é o patrimônio. Patrimônio. Sobre esse ponto, pessoal, é que a gente cai na próxima assertiva. Levi, qual é o objeto material do crime? Lembre-se, o objeto material nada mais é do que aquele a que se recai a conduta. Então, quando eu falo objeto jurídico, estou falando do bem jurídico. Objeto material é aquele a que se recai a conduta. Ora, Levi, qual é o objeto material do crime de furto? Bem, o objeto material do crime de furto nada mais é do que a coisa subtraída. Mas aqui tem algumas informações que são importantes. Sabe por quê?
Porque, pessoal, devemos analisar o seguinte, olha só. Quando estiver falando de coisa subtraída, a gente tem que observar as circunstâncias vinculadas a uma coisa abandonada, a uma coisa sem dono e uma coisa perdida. Concorda comigo? Levi, o que seria uma coisa abandonada? Uma coisa abandonada que era sua e você não quer mais. É comum, né? O sujeito, por exemplo, tem um celular que é antigo, diz, não quero mais não, joga no mato, joga fora, e aí a pessoa vem de lá e acha aquele celular e coloca no bolso e leva. Pergunta, Levi, isso caracteriza crime de furto? Não. Por quê? Porque coisa abandonada não faz mais parte do patrimônio do indivíduo. Não fazendo mais parte do patrimônio do indivíduo, não é furto. Chamada res delicta, tá? 2. Coisa sem dono. Levi, o que é uma coisa sem dono? Uma coisa que efetivamente não integra patrimônio de ninguém. Uma coisa que não integra patrimônio de ninguém. Essa coisa pode ser objeto material do crime de furto? Também não. Também não. Terceiro, uma coisa perdida. Isso é importante. Isso é importante. Vamos lá. Imagine que você tem o seu celular e você acaba perdendo o seu celular por alguma razão do destino. Ninguém levou não, você perdeu, certo? Uma determinada pessoa encontra esse celular, presta atenção. Uma determinada pessoa encontra o seu celular e não te devolve. Levi, isso é crime de furto? Não. Anote. Isso aí, pessoal, pode configurar o crime de apropriação de coisa achada. Apropriação de coisa achada. Lá no artigo 169 do Código Penal, salvo engano. Não acredito que seu professor vai lembrar de todos os artigos do mundo, mas salvo engano é 169 do Código Penal. Então eu trago essas informações para você porque são camadas do crime de furto que muitas vezes a gente não conhece. E isso é importante para os nossos objetivos. Então tome nota de tudo que eu vou falando aqui porque eu vou falar muita coisa. Belezinha? Vamos lá, gente. Elemento objetivo. Todas as vezes que eu vou analisar o elemento objetivo, o que é que eu vou analisar? Eu vou analisar o tipo. E vou observar quais são as informações aqui que para mim são muito importantes. Vamos nessa, galera. Primeiro, subtrair. Levi, o que é subtrair? Subtrair, pessoal, é tirar, arrancar, diminuir, não é? A ideia de subtração é exatamente a ideia de que você vai retirar algo de alguém. Preste atenção nisso, porque isso aqui é importante para distinguirmos em determinadas hipóteses furto de estelionato. Por quê? Porque aqui, pessoal, quando falarmos em subtrair, a ideia é de retirar. Você vai retirar algo de alguém. Por que eu chamo a atenção para isso, pessoal? Porque você vai aprender comigo nessa aula que existe uma figura chamada furto mediante fraude. E o crime de estelionato é caracterizado pelo emprego de fraude. E aí você me pergunta, Levi, como é que eu vou diferenciar? Você começa essa análise a partir dessa informação. Porque na subtração você retira algo de alguém. No estelionato, a fraude é utilizada não para você retirar algo de alguém, mas fazer com que a pessoa seja ludibriada e entregue de mão beijada a você. É o golpe do Pix, pessoal. Como é que é o golpe do Pix? Faz um Pix aqui para mim que você vai estar concorrendo a tantos reais. Ora, o sujeito foi lá e arrancou o Pix da conta da pessoa? Não, a pessoa que fez. Ludibriada. O que é isso? Estelionato. Então lembre-se, galera, para não esquecer. A ideia da subtração é de retirar algo de alguém. Portanto, se houver emprego de fraude, eu vou falar isso de novo, mas só para você anotar. Se houver emprego de fraude com o objetivo de retirar algo de alguém, furto mediante fraude. Por quê? Porque esse que do retirar caracteriza o furto. Agora, se a fraude é utilizada com o fim de fazer com que a vítima enganada, ludibriada, entregue a coisa a alguém, estaremos falando de estelionato. Belezinha? Tranquilinho? Já trago a primeira informação interessante para você. Segunda informação, para si ou para outrem. Sim, pessoal, você pode subtrair para efetivamente entregar essa coisa a uma terceira pessoa. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora no que diz respeito a para outrem. Você pode muito bem subtrair para entregar a uma terceira pessoa. Pode ou não pode? Pode. E aí, pessoal, nós teremos aí duas situações. Vem cá, concorda comigo que essa terceira pessoa pode não saber? Assim como ela pode saber e ter pedido que o sujeito fizesse. Não pode acontecer isso, pessoal? Pode.
E aí, Levi, onde é que você quer chegar? Bem, se a pessoa não sabe que a coisa que lhe foi, a coisa que lhe foi entregue não era de conteúdo criminoso, a pessoa não responde por crime, portanto, pratica um fato atípico. Ora, você não tinha como saber que aquilo era material proveniente de crime, presta atenção comigo, aqui eu não tenho nada o que responder. Agora, se eu souber e ainda tiver estimulado para que o indivíduo realizasse aquele furto, ora, aí haverá responsabilização do crime de furto, o terceiro também será responsabilizado pelo crime de furto em concurso de pessoas. Nós veremos que isso é uma qualificadora lá no parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, tá? Beleza. Coisa alheia móvel. Aqui existem algumas coisas que eu gosto sempre de falar, tá, pessoal? Primeiro, Levi, o que eu devo entender por coisa? Você fica assim, coisa, pronto. Primeiro lugar, gente. Essa coisa é todo bem, observe bem, é todo bem economicamente apreciável. Bem que tenha algum valor econômico. Algum valor econômico. E isso vai trazer alguns questionamentos que são bem interessantes. Primeiro questionamento, vem cá, Levi. E se for algo que tiver valor sentimental, vai caracterizar o crime de furto? Vou lhe dar um exemplo. Digamos que João tem o seu avô. João jogou bolinha de gude com seu avô, sempre com as mesmas bolinhas de gude. Uma determinada pessoa adentra a casa de João e subtrai aquelas bolinhas de gude, que não teriam valor economicamente apreciável, aquilo dali teria valor de R$ 3, mas aquilo tem um valor muito forte para João, exatamente pela ligação que ele tinha com o avô dele. Pergunta, Levi, isso irá caracterizar o crime de furto? Não. Exige-se que a coisa tenha valor economicamente apreciável. Observe você que, quando falarmos de um crime patrimonial, o patrimônio da vítima deve ser atingido de certa maneira. Dentro dessa lógica, coisas que têm um valor exclusivamente sentimental, porque pode ser algo sentimental que tenha valor, obviamente, mas algo que tenha valor exclusivamente sentimental não é apto a caracterizar o crime de furto, certo? Primeira informação. Segunda informação. Imagine aí, pessoal, furto de cadáver. Cadáver mesmo. Cadáver. Isso. Aí eu te pergunto, Levi, o cadáver tem valor econômico apto a caracterizar o crime de furto? Depende. No direito é tudo depende, nem tudo. Mas observe bem. Se eu estiver tratando de um cadáver, por exemplo, que está dentro de um museu e que tem um valor economicamente alto, vai caracterizar furto. Agora, se o indivíduo aleatoriamente vai até uma sepultura e ali subtrai o cadáver, ora, não estará caracterizado o crime de furto, mas caracterizará o delito do artigo 211 do Código Penal, que caracteriza o crime contra o sentimento dos mortos. Esse crime de sentimento dos mortos, respeito aos mortos, tá, gente? Perdoe. Respeito aos mortos. Porque morto não dá pra ter sentimento, né? Pois bem. Perdoe-me. Então, dentro dessa lógica, eu trago a ideia para você de que o cadáver pode ou não pode caracterizar um crime de furto, a depender exatamente do valor econômico que possua. Belezinha, galera? Tranquilinho? Coisa alheia. Coisa alheia, ok. Ora, você somente subtrai algo que não é seu, né? Para fins de prática de crime patrimonial. Mas dentro dessa lógica, tem um questionamento que é bem interessante também, pessoal. É quando a gente fala do famigerado, furto de uso. Já ouviram falar nisso, gente? Furto de uso? O que é furto de uso, gente? Veja só. Para que você pratique o crime de furto, é necessário que você tenha o objetivo de se apossar definitivamente daquilo que você pega. Você tem interesse de diminuir o patrimônio do outro e aumentar o seu. O que caracteriza o furto de uso? O furto de uso, pessoal, nada mais é do que um empréstimo não consentido pelo detentor, ou pelo dono da coisa. Ponto. Furto de uso é isso. Por exemplo, estamos em uma casa de praia. Imagine comemorando sua aprovação. Eu, você, sua galera, pô, massa, um lugar incrível. Pronto. E o que acontece, velho? Eu acho seu carro bonito pra caramba. Eu digo, rapaz, eu tenho que dar uma volta aqui, velho. O cara passou no concurso.
Meteu logo um Jaguar, eu nunca andei no Jaguar, eu quero pegar esse negócio aqui pra dar uma volta. Você tá lá curtindo, nem vê, velho. Você tá lá curtindo, nem vê. Eu sorrateiramente pego a chave do seu carro, entro no seu carro e dou uma volta. Devolvo. Levi, isso é furto? Não. Isso não é caracterizado crime de furto. Então lembre-se, pessoal, que o furto de uso, ele não é tido por um fato típico, ou seja, o furto de uso é uma conduta atípica, exatamente porque não existe o ânimo de se apossar definitivamente do seu patrimônio. Eu não quero diminuir seu patrimônio, eu quero utilizar e vou te devolver. Agora, o que a doutrina diz em relação a isso? A doutrina diz o seguinte, meu amigo, vamos lá. Você, presta atenção, você precisa devolver a coisa nos mesmos estados em que ela estava. Pronto. Você não pode trazer a coisa diminuída, você não pode trazer a coisa consumida, porque se houver diminuição ou a consumação da coisa, aí você responderá pelo crime de furto. Então, se você devolve a coisa do jeito que estiver, tá tudo certo. Combinado, pessoal? Essa informação é bem importante. E uma última informação, Levi, o que é uma coisa móvel? Pessoal, vamos lá. Móvel é algo que você pode mover de um lado para o outro. Levi, você consegue subtrair uma casa? Não, você subtrai os bens que estão dentro da casa. Eu não consigo pegar a construção, botar no ombro e levar. Mas por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, pessoal. O conceito, presta atenção, o conceito de algo móvel para o Código Penal é diferente para o Código Civil, viu? Você que tem na sua prova direito civil, você vai perceber que o conceito de móvel para o direito civil é diferente do direito penal. Então preste muita atenção nisso, porque é possível que seu examinador, de algum modo, possa querer lhe confundir acerca disso. Belezinha? Um outro ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção, observe quantas camadas eu estou trazendo para você. Uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, pessoal, que eu vou até colocar aqui embaixo, diz respeito à conduta de furto sob vigilância eletrônica. Tema que ainda é espinhoso, mas já foi mais espinhoso. Pelo seguinte, pessoal. O que seria o furto sob vigilância eletrônica? Pessoal, nada mais é do que um indivíduo que adentra a um supermercado, por exemplo, adentra uma loja, adentra algum estabelecimento que tem vigilância eletrônica, tem a câmerazinha lá, a gravação, tudo certinho. E a pergunta é o seguinte, Levi, bom, se o indivíduo tá ali sendo vigiado o tempo inteiro, não dá pra se falar em crime de furto, velho, porque ele não vai conseguir subtrair. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Pessoal, o STJ sumulou o enunciado número 567, que vai dizer para nós o seguinte, amigo, a existência de vigilância eletrônica por si só é apta a impedir a prática de furto, ou seja, o simples fato do sujeito estar sendo vigiado não me permite, de maneira genérica, alegar a existência de crime impossível. Ele jamais conseguiria subtrair porque ele estava sendo vigiado. Se fosse assim, gente, supermercado não tinha furto. Concorda comigo? Então, o simples fato dele ter vigilância eletrônica contra si não é o suficiente para impedir o da prática de do crime de furto. Tanto é que for editado pelo STJ o enunciado 567 que traz exatamente essa ideia. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Mais uma camada importante para você, mais uma camada que a gente sempre gosta de lembrar, porque são coisas muito importantes e que podem estar sendo cobradas e que devem ser cobradas em sua avaliação. Combinado? Belezinha? Pronto. Essa é a primeira análise. A segunda análise que eu quero fazer, pessoal, nada mais é do que o chamado... aliás, isso eu vou fazer já já quando eu falar de outro assunto. Vou até parar aqui que eu vou falar já já para você. Controla a ansiedade. Vamos nessa. Elemento subjetivo, pessoal. Elemento subjetivo. Levi, eu quero saber o seguinte. Se a conduta pode ser praticada mediante dolo, mediante culpa. Lembre-se que o elemento subjetivo do crime de furto é o dolo. Né? É o dolo. Né? Não existe a prática do crime de furto de maneira culposa. Não existe crime de furto culposo. Lembre-se mais uma vez que só há conduta culposa se a lei expressamente assim dispor e não há qualquer dispositivo vinculado a um crime culposo. Beleza? Vamos lá, a classificação do crime de furto, pessoal. Vamos nessa? Trata-se de um crime comum, porque, Levi? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um crime material, porque, Levi? Porque exige-se a ocorrência do resultado naturalístico para os fins de sua consumação, certo? A gente vai falar nisso exatamente agora pelo seguinte, olha só, quando eu falo de crime material,
eu digo para você o seguinte, meu velho, exigimos a ocorrência do resultado naturalístico para fins de consumação, ou seja, eu vou exigir que efetivamente a coisa seja subtraída e o indivíduo tenha seu patrimônio diminuído. Mas aí vem um questionamento que é bem interessante. Vem cá, Levi. Qual é o momento da consumação do furto? Qual é o momento da consumação do furto? Porque, veja bem, imagine que uma determinada pessoa subtrai a coisa, mas 1 minuto depois ela é presa em flagrante. Levi, dá pra falar em crime de furto? Pergunta é, vem cá, velho. Existe algum limite de tempo para configurar a consumação do crime de furto? Ou ainda, é necessário que o sujeito tenha tido a posse mansa e pacífica da coisa para fins de consumação? Não. Anote. Pessoal, o STF já há muitos anos, ele tem adotado a teoria do amocho. O que isso significa dizer? Significa dizer, velho, que o crime de furto ele irá se consumar com a mera inversão da posse. Com a mera inversão da posse, independentemente de limite de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica. Ou seja, a partir do momento que existe a inversão da posse, a partir do momento em que a coisa sai da posse da vítima e passa a agregar ao patrimônio do indivíduo, independentemente de tempo ou de momento de realização de prisão em flagrante, o crime estará consumado. Então, deixe bem claro em suas anotações. O Brasil adota a teoria do amocho, que nos dirá que o momento da consumação do furto ocorre com a inversão da posse, independentemente de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica. Belezinha? Informação muito importante para você também, já deixa bem claro em suas anotações. Trata de um crime de forma livre, porque, Levi, lembre-se, crime de forma livre é aquele que a lei não impõe a maneira de ser executado. É diferentemente do crime de forma vinculada, que a própria lei dirá para você como ele deve ser praticado. Crime comissivo, via de regra é um crime comissivo mesmo, porque você precisa sair da sua inércia para fins de praticar o delito de furto. Agora, lembre-se que aquelas pessoas que têm um dever legal de impedir o resultado, os famigerados garantidores, essas pessoas, caso percebam que está existindo uma prática delitiva de furto e não se movem com o objetivo de buscar impedir a realização do resultado, eles responderão pelo crime de furto. Então, Levi, é possível existir o crime na sua forma omissiva? Desde que você tenha um garantidor com o dever legal de impedir o resultado. Por exemplo, um segurança de um banco. Concorda comigo? Segurança de um banco, ele tem um dever legal de impedir a ocorrência do resultado. Dentro dessa lógica, caso ele perceba a ocorrência do furto e se omita em relação àquilo que ali acontece, ele responderá pelo delito de furto na sua forma omissiva. Tome nota que isso cai em prova. Trata-se de um crime instantâneo, ou seja, a sua consumação não se prolonga no tempo, à exceção, preste atenção, à exceção, vou até colocar aqui, do que consta no parágrafo 3º, que nada mais é do que o furto de energia elétrica. Por que, Levi? Porque observe que quando o sujeito faz o gato de energia, o tempo inteiro ele está ali, consumindo a energia de outra pessoa ou consumindo a energia da companhia de eletricidade sem pagar. Então observe que é, na realidade, um crime permanente, ou seja, a consumação se renova e se prolonga no tempo. Então, qual é a manha de prova que você tem que ter? Via de regra, o crime de furto é instantâneo, mas nada impede que o crime de furto ele também seja permanente, observadas as regras do parágrafo 3º, que trata do furto de energia elétrica. Belezinha? Trata-se de um crime de dano, ou seja, porque sua caracterização exigirá a ocorrência de dano à vítima, tá? Trata-se de um crime unissubjetivo, por que, Levi? Porque é um crime que não exige concurso de pessoas para fins de sua caracterização, até porque uma pessoa só pode praticar um furto. E trata-se de um crime plurissubsistente, ou seja, você já ouviu aqui eu falar várias vezes, o crime plurissubsistente é aquele que admite o fracionamento do iter criminis, e admitindo o fracionamento do iter criminis, admitirá também a tentativa. Então anote que trata-se de um crime que admite tentativa. Admite tentativa. Belezinha, pessoal? Observe quantas camadas nós analisamos aqui. Então, a pessoa que chega acreditando que sabe tudo do crime de furto, normalmente ela acaba deixando passar uma coisa ou outra coisa.
Belezinha? Tranquilinho? Lembre-se, se você tiver ficado com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e tira sua dúvida comigo. Combinado? Vamos passar? Vamos lá, galera, vamos passar. Primeira coisa que eu quero trazer para você no novo quadro, é o que consta no parágrafo 1º, que diz respeito a uma causa de aumento de pena referente ao repouso noturno. Vamos lá. A pena aumenta-se de 1/3. Levi, eu preciso memorizar a fração? Lembre-se que determinadas bancas que são legalistas costumam cobrar isso. Se o crime é praticado durante o repouso noturno. Rapaz, observe você que o Código Penal não lhe dirá o que é repouso noturno. Ele não vai lhe dizer o que é. Levi, o que seria repouso noturno? Bem, gente, vamos lá. O repouso noturno, né? Primeira coisa que eu quero te dizer é que a fixação de um horário razoável dependerá do local onde o crime é praticado. Por quê? Porque você vai concordar comigo, gente, que o repouso noturno em uma zona urbana é uma coisa e uma zona rural é outra coisa também. Por quê? Porque na zona urbana as pessoas adormecem mais tarde, enquanto que na zona rural as pessoas adormecem mais cedo e também acordam mais cedo. Onde é que eu tô querendo chegar, gente? É possível se falar em um repouso noturno em uma zona urbana 19 horas? Não. Não dá para falar isso. Por quê? Porque não é um momento em que a sociedade, né, está efetivamente acostumada a adormecer. Ah, Levi, mas eu durmo 19 horas, mas o mundo não gira em torno de você, jovem padawan. O direito penal deve analisar de maneira macro, sempre, as coisas, tá? Então, observe, Levi, é possível se falar em um horário de 21 para 22 horas? Razoável. Então aí poderíamos falar em repouso noturno. Até 6 da manhã? Razoável também. Agora, na zona rural não dá. Na zona rural você sabe que começa muito mais cedo. Então, 19 horas, 20 horas, já não há repouso noturno na zona rural? Com toda certeza do mundo. Então, pessoal, observe você que essa é a primeira informação. O horário definido, o horário a ser definido vinculado a repouso noturno vai variar de acordo com a localidade da subtração. Primeiro ponto. Segundo ponto, Levi, quando a gente fala em repouso noturno, é automático pensarmos em relação a uma casa não habitada. Pelo seguinte, eu não sei se você tem, mas muitas pessoas possuem casa para veranear. E aí, uma casa no litoral, uma casa em alguma ilha, como a gente tem aqui na Bahia também, né? Ou ainda uma casa no interior, enfim, whatever. É possível que isso aconteça. E ora, não é um lugar em que você habita, não é um lugar em que você mora. Ela vai ficar fechada porque você vai lá em determinados momentos de lazer. Concorda comigo? Concordo. Pronto. Pergunta seguinte, Levi. Se o indivíduo invade uma casa às 10 horas da noite que não está habitada e subtrai os bens que ali existem, haverá a imposição do aumento de pena de 1/3 em face do repouso noturno? Sim. Por quê? Porque lembre-se que o objetivo do legislador aqui foi punir mais severamente do indivíduo que se aproveita de um momento em que não há, observe bem, em que não há a maior vigilância das pessoas, perdão, em que o socorro público demorará muito mais tempo de chegar. Então o indivíduo se aproveitará desse momento para os fins de praticar o delito. Então o que é que você tem que colocar aí nas suas anotações? Deixe bem claro que uma casa não habitada não é óbice para a imposição da causa de aumento de pena em repouso noturno. Trocando em miúdos, é possível a aplicação do aumento de pena do repouso noturno, mesmo que a casa não esteja, perdão, habitada. Não esquece disso, pessoal, porque isso aqui é muito importante e isso aqui já foi cobrado em avaliação, tá? Então, dentro dessa lógica, o que é que você tem que se lembrar? Bom, primeiro, repouso noturno vai mudar referente à zona urbana e zona rural. E segundo, tem a sua aplicação, ainda que estejamos falando de uma casa não habitada. Belezinha, pessoal? Esse foi o nosso primeiro bloco da nossa aula sobre crime de furto, tá? Vou dar um pause aqui agora, beber uma aguinha, tomar um cafezinho e voltar com tudo, porque a gente tem muita coisa para trabalhar ainda, tá, pessoal? Tem que trabalhar com furto privilegiado, tem que trabalhar com as figuras equiparadas, tem que trabalhar com crime de furto qualificado, que existem várias hipóteses, e para isso você precisa estar ligadinho com a gente aqui, tá certo? Então vai lá, vai tomar sua água, vai no banheiro e volta, mas não demora. Valeu? Volto já.